Boa noite, amada igreja. Paz seja convosco, amém? Você pode se assentar. Aleluia. Eu quero só compartilhar rapidamente com a igreja algo que o Senhor trouxe ao meu coração enquanto nós orávamos aqui embaixo, antes do início do culto. O Senhor me trouxe a lembrança de uma cura que Ele entregou a mim. E Ele me move a compartilhar isso com vocês nessa noite. Durante 8 anos, irmãos, eu sofri de uma alergia nas 2 mãos. Era uma alergia tão terrível que eu não conseguia fazer nada. As minhas mãos, elas coçavam demais. Alguns chamam de desidrose. Alguns diziam que era uma alergia que não tinha uma explicação clara. Na realidade foi isso. Então durante 8 anos eu sofri com uma alergia terrível. Eu não podia usar a minha aliança, eu não podia usar anéis. E quem me conhece sabe que sou vaidosa, né? Eu não podia, irmãos. Era terrível. Eu coçava tanto, que aí eu não conseguia depois fechar as minhas mãos, porque ela ficava inchada, as 2. E nos últimos 3 anos, desses 8 anos, a alergia ela foi tão intensa, que eu não podia nem fazer o meu trabalho doméstico. Eu dependia 100% do meu esposo. Ele fazia tudo dentro de casa, e glória a Deus que Ele sabe que isso não deixa Ele menos homem, aleluia. Porque era só nós 2, irmãos, irmãs amadas, e mulheres, vocês me entendem o que eu estou falando, né? Que dificuldade. E durante muitos corredores de fogo que nós tivemos aqui, pastor Leodoro ungia as minhas mãos e dizia: Senhor, traz cura sobre a mão da Ali. E eu me lembro que teve um corredor de fogo, a gente estava lá embaixo orando, e eu disse: Senhor, eu não tenho coragem de colocar a mão sobre os meus irmãos, vês tu as minhas mãos. Ela ficava quase em carne viva. Eu tinha vergonha de tocar nas pessoas. Eu tinha vergonha, irmãos. E aí numa das nossas orações, o Espírito Santo me disse assim: filha, cada um de vocês que se posiciona no corredor é só um instrumento meu. É como uma harpa, filha, que eu pego e fico dedilhando. Enquanto eu toco na arca e fico tocando, vocês conseguem imaginar a cena comigo, amém? Enquanto eu toco na arca, harpa. Enquanto eu toco na harpa e vou dedilhando, o meu poder passa por vocês para poder tocar a vida deles. Eu disse: Senhor, mas não passou o suficiente então. Foram 8 anos, irmãos. E eu me recordo que no último ano, que foi em 2017, dá 8, né? Dá 8. Na realidade fazem 8 anos que eu estou curada. No ano de 2017, eu me recordo que eu passei assim, foi um dos anos mais terríveis. Sofri uma perda gestacional e aquilo aumentou ainda mais o meu sistema nervoso e as minhas mãos ficaram horríveis. E eu me lembro que naquele ano nós fomos participar de uma conferência em Buenos Aires, Conferência Rei dos Reis. E lá era uma conferência muito evangelística. Tinha lá o pastor, meu Deus, tinha o Daniel Colenda. Tinha um pastor, meu Deus, como é que era o nome daquele pastor, amor, que falava muito da Aimee Semple McPherson? Anacondia. Havia assim uma liberação de poder. Eu disse: Senhor, agora eu volto com as minhas mãos curadas. Não voltei com as mãos curadas. Mas naquele ano, Deus proveu um processo de cura sobre mim, que em fevereiro do ano seguinte, as minhas mãos ficaram completamente curadas. Por que eu estou compartilhando isso com vocês, irmãos?
Às vezes nós passamos no corredor e não vemos a resposta. E aí a gente pensa em desistir. Se eu tivesse desistido, irmãos, de buscar ao Senhor e de servir ao Senhor, mesmo com as mãos feridas, eu poderia não ter visto o milagre do Senhor. Mas porque eu permaneci, porque eu bati na porta. Eu pedi ao Senhor, a porta foi aberta. Aleluia. Hoje, irmãos, as minhas mãos são completamente curadas. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia. Glória a Deus. Em momentos de ministração de cura divina, não tem nada mais poderoso do que nós ouvirmos o que o Senhor anda fazendo em nosso meio. Se você já recebeu uma cura e está demorando em testemunhar, não segure a bênção do teu irmão. Porque quando eu recebo um milagre e eu fico quietinho, porque eu acho que não precisa, eu impeço que alguém seja abençoado, porque quando você ouve um testemunho de fé, a sua fé também se levanta. É ou não é, irmãos? Quantos aqui nessa noite que sofrem com qualquer problema dermatológico, qualquer tipo de alergia, seja no couro cabeludo, seja na pele, nas mãos, no corpo, eu quero te dizer que Jesus cura! Aleluia! Oh, glória! Não podia ficar sem o meu né? Abram comigo lá no Evangelho de Lucas, capítulo 18. Prometo ser breve. Evangelho de Lucas, capítulo 18, do verso 1 até o verso 8, nós vamos ler nessa noite. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia Deus, nem respeitava homem algum. Qualquer semelhança, irmãos, é mera coincidência, amém? Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como essa viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Amém? Eu quero, irmãos, rapidamente só compartilhar aqui alguns pontos importantes. Jesus traz uma parábola aos seus discípulos, aqueles que estavam perto dele. Parábola é a forma que Jesus trazia o ensino da palavra, o ensino do reino de Deus, de uma forma fácil de ser compreendida. Então, naquela época, era muito comum que viúvas fossem até o juiz, clamar por justiça, receber algo que elas precisavam. Então, era uma situação que acontecia. Aquela viúva vai ao juiz, e Jesus disse que era um juiz iníquo, era um juiz mau. Pensem comigo, irmãos. Nessa noite, eu e você podemos ser essa viúva. E como essa viúva, nós acabamos de ler que ela insistia com o juiz. Eu não sei qual é o pedido, quais são os
3 pedidos que você fez para passar no corredor dessa noite. O pastor Leodoro foi muito enfático em relação a isso. Faça 3 pedidos. Você fez os 3 pedidos? Quem sabe algum aqui ainda não fez. Dá tempo, irmãos. Pensa. E pensa rápido. Aquela mulher, ela tinha uma necessidade que precisava ser suprida. Ela não tinha como abrir mão de uma resposta. Sabe o que faz diferença, irmãos? Daqueles que recebem algo de Deus e daqueles que não recebem? É compreender que não vai sair até que Deus abençoe. Quantos de nós, irmãos, já colocamos certas situações diante de Deus e porque Deus não respondeu, já abandonamos a causa? Pior, temos um plano B. Porque se Deus não fizer, eu dou o meu jeitinho. A viúva não tinha como dar jeitinho. Ou ela recebia, ou ela recebia. Não sei como você saiu da sua casa para esta noite, mas pelo tamanho de pessoas, quantidade de pessoas que nós temos hoje, eu creio que tem muitas pessoas com fé para receber algo. Aleluia! Mas eu te digo, meu amado, minha amada, quando tu passares pelo corredor, não brinca, faz de verdade. Creia. Creia. Porque se você não crer, você não vê a glória de Deus. Mas se você crer, ainda que demore, você verá. Aleluia. Jesus disse que essa mulher, ela ficou insistindo com o juiz. Ela insistiu, e Jesus disse que o cara era ruim, o cara era mau, mas ela não tinha para onde correr. Eu e você temos um pai de amor. Um pai, irmãos, que conforme está escrito no Salmo 139, antes que venha qualquer palavra à minha boca, Ele já sabe tudo o que eu vou dizer. Ele conhece o teu coração, Ele conhece a tua necessidade, Ele sabe do que tu precisas. Então, abre a boca e peça. Aleluia! Aquela viúva, ela insistiu. E porque ela insistiu, o verso 4 diz assim: ele por algum tempo não quis atender, ele era mau, ele foi muito tardio para poder auxiliá-la. Mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus. Irmãos, ele não temia a Deus, nem respeito a homem algum. Ele estava pouco se importando com os homens, com a opinião das pessoas. Verso 5: todavia, como esta viúva me importuna, de dia e de noite ficava incomodando, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Existe uma tradução, não ficar me incomodando. Aí Jesus diz: então disse o Senhor, considerai no que diz este juiz iníquo. Ou seja, observe o que ele falou. Que mesmo ele sendo mau, mesmo ele não crendo em Deus, mesmo ele não dando importância para o que os outros falavam a respeito dele, ele ia julgar a causa daquela viúva. Aí Jesus diz no verso 7: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Sabe quais são as características, irmãos, do nosso Pai? Ele é justo, Ele é amoroso e Ele é compassivo. Ele se importa com você. Ele é fiel, Ele cumpre todas as suas promessas, mesmo quando nós não percebemos. E Ele ouve as nossas orações. Mas agora eu quero abrir aqui um parênteses. Como eu falei para vocês, eu demorei 8 anos para receber o meu milagre. Os 8 anos não foram fáceis.
Todos os milagres que nós esperamos com uma certa quantidade de tempo, é difícil de esperar, não é? Mas o Senhor falava para mim assim: filha, há uma alegria embutida na espera. Há uma alegria no processo. Há uma alegria no processo. E a maior forma de nós obedecermos a Deus é nós continuarmos alegres nele até que a resposta venha. Pastora, mas está demorando. Eu sei, irmãos, eu sei bem o que é isso, eu sei bem o que é demorar. Mas se nós temos um posicionamento de alegria, foi lido nessa noite aqui. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. O processo, irmãos, é difícil. Então nós devemos duas coisas: permanecer insistindo, batendo na porta, pedindo, clamando, como disse Jesus, dia e noite. Mas enquanto o processo não termina, se alegre. Há uma palavra de Deus para nós nesta noite. Nós estamos vivendo um processo de Deus dentro desta igreja. Há um processo, pastor. E a palavra do Senhor para nós é: se alegrem enquanto estão no processo. Sabia, irmãos, que a parte mais difícil é exatamente isso? Jesus não disse quanto tempo a viúva ficou batendo, clamando e insistindo com aquele juiz. Jesus só disse que ela ficou insistindo. Mas Jesus, ele traz toda essa passagem porque queria encorajar os seus discípulos a não pararem de crer. Porque a demora, irmãos, muitas das vezes nos faz desfalecer. Deixamos de crer. Então, quando nessa noite você estiver passando pelo corredor de fogo e você não sentir nada, porque às vezes a gente quer sentir, né? Eu não sei quanto a vocês, mas eu sou do grupo que gosta de sentir. E não tem problema nenhum contra isso. Deus opera, independente se a gente sinta ou não, amém? Amém. Quem sente é mais feliz. Brincadeiras à parte. Quando você passar e você não ver nada de novo acontecendo, não é porque você não está vendo no ambiente físico, não quer dizer que Deus já não começou a operar. Até terça-feira podemos ter muitos milagres aqui nessa igreja. Mas se a gente não desistir, o segredo da viúva é que ela não desistiu. Aleluia. E é por isso que Jesus diz no verso 8: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Amém? Amém. Você está com o seu pedido nas mãos para passar pelo corredor? Amém? Olhe para esse pedido por um momento, então. Pode pegar onde você guardou. Alguns devem estar só no cérebro, né? Rapaz, se eu ficar só no cérebro, não estou mais na cidade. E se você ainda não fez, dá tempo. Dá tempo de fazer. Agora, se você está com esse papel na mão, se você vai escrevê-lo ainda, mas já está com ele na sua mente, memorizando, olhe para ele, pense agora nesse papel. Pense nesses pedidos. Jesus está dizendo assim, ó: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Você quer ver a justiça de Deus? Amém? Agora existe o passo. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra?
A tua fé, meu amado, minha amada, fará com que você veja o milagre. Aleluia! A viúva não desistiu. Ela perseverou. A sua causa foi julgada. Nessa noite, da mesma forma, o Senhor vai julgar a sua causa. Aleluia! O Senhor vai entrar com providência, irmão, minha amada, meu amado. Nós precisamos crer nisso, amém? Porque se eu não crer, não vai adiantar eu passar pelo corredor. Mas se eu crer, algo extraordinário acontecerá em minha vida, em sua vida. Eu quero te convidar a ficar de pé neste momento.